magra? Cochilar durante a sensitive tem alguma explicação? E ela escreve gratidão pelos seus vídeos e um coraçãozinho. Vamos lá. A sensitive é aquela massagem sensorial, né? Que é feita com as pontinhas dos dedos no corpo todo e que ela vai despertando prazer. Pode cochilar? Acontece, né? Desses mais de 5 anos que eu atendo, já teve algumas poucas vezes, é uma porcentagem bem pequena de pessoas que acabam adormecendo, cerca de, sei lá, talvez 5% que acabam adormecendo, mas pode acontecer, assim como pode acontecer de dormir no sexo. Quem nunca? Comenta aí, gente, quem aí já dormiu no sexo, fazendo sexo? Eu já dormi uma vez com um antigo namorado. Meu marido também já comentou comigo que ele teve uma namorada que daí no meio do sexo ele acabou dormindo. Se alguém já fez isso, escreve aí nos comentários, tá? Então pode acontecer de dormir sim no sexo e na sensitive também. Normalmente, se você dormir na sensitive, quais os motivos que podem levar a esse sono, tá? Primeiro motivo, que é o que acontece, é a questão do cansaço. Então, eu tenho uma pessoa que eu atendo e ele trabalhava de madrugada e de manhã ele fazia faculdade, depois ele vinha para a sessão. Daí ele estava cansado, exausto. E ele dormia na sessão, acabava não aproveitando. Então acontecia isso. Então se você estiver passando por um momento de muito cansaço, de muito estresse, pode acontecer sim de dormir. Outro motivo que pode acontecer de dormir, se a sensibilidade, a energia do seu corpo não estiver despertada. Então como que funciona? A sensitive, a gente começa fazendo aquele toquezinho e daí tem algumas zonas que são mais erógenas e outras não. Então, normalmente, numa primeira experiência com a sensitive, até o corpo estar desperto, você vai sentir em alguns pontos mais e outros menos. A grande maioria das pessoas são assim. Só que se você tem poucos pontos ou praticamente nenhum, já tive pessoas que durante a massagem sensitive falou que só sentiu uns dedinhos passando. E é porque o corpo não está desperto, não está conectado, não está sensível. Então não tem muita reação, tá? Se o corpo tá desperto, daí começa a ter uma reação. Então se a pessoa não tiver despertada, pode sim acontecer de dormir, porque não vai estar sentindo o que está acontecendo. E o que acontece? É muito engraçado porque cada pessoa tem um conteúdo dentro de si e cada pessoa sente de um jeito. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que falam que parece que é um choquinho, que parece que eu não estou fazendo a massagem com as mãos, parece que tem uma maquininha saindo um choquinho. Eu acho o máximo porque eu não sinto no meu corpo assim esses choquinhos, mas tem algumas pessoas que falam desse choquinho porque afinal de contas a gente está disputando a bioeletricidade do corpo, a energia do corpo. Então a pele começa a se arrepiar todinha, tá? Outra coisa que é comum sentir durante a sensitive é aquele arrepiozinho, aquele friozinho na barriga. Normalmente é bem isso que eu sinto durante o momento que eu tô recebendo. Começa a me dar aquele friozinho, aquela excitação, começa a ficar toda arrepiada. É essa sensação, tá? E o que acontece? Quando você começa a fazer a sensitive com frequência, na primeira experiência, você vai sentir mais as zonas que a gente entende como erógenas, né? E tem alguns pontos que você descobre que é erógeno que você nem sabia, né? Eu, por exemplo, descobri que meu pé é super erógeno. Mas depois você começa a despertar outros pontos que não eram erógenos. Você começa a sentir esse friozinho na barriga, na perna, no joelho, na coxa, na barriga, nas costas, no bumbum, no braço, na mão. Cada pedacinho do seu corpo, ele é erógeno, o corpo é erógeno. Então é um mito achar que zona erógena são genitais ou aquelas que você acha que você sente. É possível você sentir prazer em toda parte do seu corpo. E essa é a proposta da sensitive. Se você está com o corpo despertado e está sentindo prazer em cada pedacinho, dificilmente você vai dormir, né? Assim como se você estiver numa relação sexual que estiver muito gostosa, que você estiver sentindo prazer, dificilmente você vai dormir. Então tem muito a ver com esse processo da energia do que foi despertado, tá? Mas também tem mais um motivo que pode acontecer de dormir.
uma fuga emocional, tá? Por quê? Quando a gente tá no meio da sensitive, acontece de acessar as memórias celulares do corpo, tá? O nosso corpo, ele tem memórias, então quando a gente passa por situações de traumas, de bloqueios, é como se tivesse uma tensão, e daí passa a situação, mas aquela memória celular daquela tensão, ela fica. E daí quando a gente faz a massagem sensitive, muitas vezes a gente está mexendo em memórias que tem no corpo. Por isso que as massagens, elas trazem muitas curas, né? Porque quando a gente pensa em disfunção sexual, tem muito a ver com o emocional, dificuldade para ter orgasmo, ejaculação precoce, dificuldade de ereção. Não é só o corpo que é estimulado de forma errada, é também isso, mas é também a questão emocional que está pegando. Então a sensitive, ela vai liberando o corpo dessas memórias traumáticas, né? E quando você não quer estar em contato com essas memórias, pode ser que você durma, para você fugir de acessar algo em você. Ou pode ser que você sinta cócegas, que é uma forma de impedir de acessar algo, né? Eu tive uma experiência logo na minha primeira sensitive, eu chorei durante a massagem e eu não sabia porque eu estava chorando. Daí passou, eu fiz a segunda massagem sensitive, eu comecei a perceber que o choro era quando eu tocava na minha barriga. Numa terceira massagem, eu comecei a perceber que quando eu tocava na minha barriga, a sensação que me vinha era a mesma sensação de quando eu perdi a minha bebê. Então eu perdi uma bebê quando eu tinha 17 anos, eu engravidei, minha filha nasceu prematura no 5º mês. E daí quando ela nasceu, eu não queria que ela nascesse, porque eu estava grávida de 5 meses, eu queria que ela ficasse para completar os 9 meses. Quando ele passava a mão na minha barriga, vinha aquela memória daquele momento traumático do parto, porque eu não queria que ela nascesse, eu sabia que se ela nascesse, ela dificilmente iria sobreviver. Então eu tive, com o processo da massagem sensitive, eu tive uma cura desse trauma na minha vida, que foi um trauma imenso, né? E então a sensitive, ela acessa o prazer, mas ele também acessa e cura. Antes, às vezes, da gente chegar no prazer, a gente tem que chegar nessa cura, tem que limpar, né? Por isso que eu falo muito desse ser integral, né? Desse ser onde o Tantra, ele é muito a conexão com aquilo que você é. E você é tudo isso, você é o prazer, mas você também é o que você sofreu, as suas dores, as suas tristezas, tá tudo aqui dentro de você. Se você não se conecta com isso, não tem como você curar. Então o Tantra, ele é desrepressor. Então muitas vezes a gente vai colocando as coisas para debaixo do tapete, utilizando máscaras para ficar melhor com as pessoas, para ser amado, para ser respeitado, para ser digno, né? E daí você tá ali cumprindo um padrão que a sociedade estabelece e na verdade às vezes aquilo não está conectado com o seu coração. Então o Tantra, ele traz muito isso, de você trazer a sua verdade à tona. E quando vem a sua verdade, você começa a acessar coisas que você não queria olhar. Então você também tem uma libertação, porque se você não deixa sair, tá ali dentro, você pode não estar querendo olhar, mas está dentro, e está dentro e está reverberando, causando várias coisas. Numa depressão, numa doença, numa raiva, numa tristeza, numa dificuldade de lidar com o não, com a rejeição, uma dificuldade de se posicionar.